Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês aí que compraram o workshop, compraram o e-book, né? O nosso e-book aí de inteligência artificial e SEO para médicos. Sejam bem-vindos aqui a esse conteúdo grátis para vocês, exclusivo para vocês, de como vocês podem aí dar o próximo passo na carreira e na clínica e conseguir lotar a agenda de vocês de pacientes particulares. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo, é um cliente recente da nossa consultoria de SEO, o Dr. Diego. A gente ranqueou ele para essa palavra gastroenterologista, valor da consulta. A gente pesquisando isso no Google, vocês vão ver aqui um resultado da inteligência artificial, tá? Depois tem aqui esses resultados patrocinados, né, que são anúncios do Google, tem esses dois aqui. Depois tem o Doutor Consulta e tem aqui o Doutor Diego em segundo, exatamente para esse resultado, tá? E repare, ele está acima da Redditor, uma rede bem grande aqui de hospitais, o PicDoc, que é um portal, outro concorrente, novamente a Redditor, Tua Saúde, um blog renomado sobre saúde, né? Vamos ver aqui quem está na segunda página. Doutor Consulta, Dr. Alia, enfim, vários concorrentes gigantes. A gente conseguiu ranquear ele aqui na segunda posição, acima desses concorrentes. E para essa palavra, valor da consulta. Uma coisa que eu bato muito na tecla, que vocês já devem ter percebido, é exatamente isso. Sempre ranquear para as palavras que eu chamo de fundo do funil. Vou mostrar aqui para vocês como funciona a jornada de busca de um paciente que está interessado em marcar consulta com um gastro. Eu mesmo tenho gastrite, então até posso, fica mais fácil ainda de eu mostrar isso para vocês. Vamos supor que ele comece pesquisando gastrite, né? Ele descobre ali que a dor que ele tem no estômago é uma gastrite. Aí ele vai entender o que é a gastrite. Então ele vai entrar aqui em vários sites, né, no Tua Saúde, vai entender o que é a doença, tá? Depois disso, ele vai entender mais sobre isso e vai querer se aprofundar. Então, aqui, ó, o próprio Google já mostra quais são os próximos passos da busca de uma pessoa, de um paciente que está buscando sobre isso. Então, ele vai entender quais são os sintomas, né? Será que eu tenho isso? Quais são os sintomas? Então, ele vai pesquisar aqui, gastrite, sintomas. Aí ele vai ver todos os sintomas, vai entrar nesses resultados, aí ele vai aprofundar ainda mais a busca e depois ele já vai querer fazer o tratamento, ou nervosa, porque ele sabe que ele tem ali um problema de estresse, se ele está tendo problema de gases. Então, aqui, ó, ele vai fazer várias dessas buscas, tá? Causas, por que que eu tô tendo essa gastrite, febre, né? Eu tô tendo febre, o que que eu devo tomar? Então, ele vai fazer todas essas buscas no Google. E depois, finalmente, quando ele já fala, cara, tem muita informação na internet, estou meio confuso, preciso de um profissional. Aí o que que ele vai fazer? Aí sim a gente volta lá para aquela palavra. Gastroenterologista, valor da consulta. Ele já quer, desculpa, ainda antes disso, ele vai pesquisar qual médico que trata gastrite. Aí ele vai entender que é o gastroenterologista, e aí ele vai pegar e vai buscar gastroenterologista, valor da consulta particular. Então, se a gente ranqueia você aqui, por exemplo, para essa palavra particular, é certeza que você vai atrair aquele público que quer agendar consulta com você e que quer pagar por essa consulta de forma particular, sem o convênio, tá? Então, por isso que a gente consegue prometer hoje pacientes particulares. E aqui está ele, e ele está, olha o resultado, que resultado bacana que a gente conseguiu para ele, né? Ele contratou a gente em julho e ele estava ali já com 2.000 de tráfego orgânico, que eram resultados até de alguns métodos que ele seguiu nosso, que ele já vinha seguindo aí o nosso método, os nossos ensinamentos, nossos treinamentos, e ele já ranqueou ali localmente em Fortaleza, que é onde ele atende. Depois disso, que ele contratou o nosso serviço de consultoria mensal, onde a gente fez o trabalho para ele, a gente começou a subir para 37, 81 e chegou aqui nos 109 mil de tráfego orgânico para ele. E percebe que aqui o paid traffic ele ainda está ativo ali, ó, 950 pessoas ainda estão acessando o site dele pelo tráfego pago. Ele continuou com o tráfego pago.
só que o tráfego orgânico veio aí para somar demais. Tanto que aqui, olha quanto que ele estava pagando de tráfego pago. Ele estava recebendo 6 mil de tráfego pago e apenas 2 mil de tráfego orgânico. Quando ele chegou aqui nos 109 mil de tráfego orgânico, olha o quanto que ele pôde reduzir do investimento em tráfego pago. Ele reduziu 5 vezes menos o investimento de tráfego pago, tá? E ele contratou o nosso plano de R$ 3.000 por mês. Então, tenho certeza que esse investimento mais do que se pagou para ele. Ele mesmo já revelou isso para a gente. Se você já viu o e-book, você viu lá, né? Aqui está a parte onde ele mostra isso para a gente. Deixa eu até mostrar para vocês. Tá aqui ele falando, né? Que ele estava recebendo ali de 8 a 10 pacientes por dia querendo agendar consulta com ele, só de DDD de fora, além do posicionamento local de Fortaleza que a gente também fez para ele, que a gente também ranqueou, tá? Então, até hoje, ele continua sendo nosso cliente até hoje, e até hoje a gente vem mantendo esse tráfego, e recentemente a gente ainda aumentou, ó. Em março foi para 114, olha como ele reduziu ainda mais o tráfego pago, e em abril agora aumentou ainda mais para 119 mil. E o tráfego pago continua ali na mesma média, tá? Numa média bem menor. Aqui ele já reduziu ali 10 vezes menos investimento em tráfego pago, né? E continua, desde o dia que ele contratou a gente, ele está pagando ali o plano de R$ 3.000 mensais. É um plano que a gente tem de R$ 3.000 mensais da nossa consultoria. Ele está pagando até hoje R$ 3.000 mensais e está investindo muito menos em tráfego pago e faturando muito mais do que ele faturava apenas investindo em tráfego pago, tá? Olha que bacana esse nicho, esse case que a gente tem aqui para mostrar, né? É muito bom, fico muito feliz quando o cliente dá certo dessa maneira, tá? Então, bacana. Eu vou fazer uma apresentação hoje para vocês, onde eu vou mostrar exatamente o meu método, como que funciona, como que eu consigo esse tipo de resultado, tá? O seu consultório hoje, doutor, como que ele está? Ele está hoje igual ao do Dr. Diego ou ele está invisível no Google? Está lá nas últimas páginas. Nessa apresentação aqui, você vai descobrir como atrair pacientes, talvez até particulares, se você for a sua necessidade, todos os dias, sem depender de anúncios caros ali do Google, do Facebook, ou ficar dependendo que seus pacientes façam indicações, tá? Eu estou falando de uma estratégia secreta ou pouco explorada pelos médicos. É até por isso que eu estou explorando mais o nicho da saúde, tá? Para quem não sabe, eu já tenho mais de 2.000 casos de sucesso. Já trabalho com SEO desde 2016, né? São 9 anos de estrada, trabalhando apenas com SEO no MCART. Já atendi todos os nichos que vocês podem imaginar. Uh, E-commerces, empresas de serviços, advogados, engenheiros, todos os tipos de nichos de negócios eu já fiz SEO. E por que eu estou dando mais foco na saúde agora? Exatamente por essa brecha de mercado. Muitos médicos não aproveitam isso e me faz ter ali um grande poder de ranqueamento quando eu pego um cliente. Então, como eu consigo dar um resultado muito bacana para os médicos, eu gosto disso, né? Eu gosto de dar resultado para o meu cliente. Então, se esse é um nicho que eu consigo dar um ótimo resultado, é bom para mim, como um propósito de vida, de ajudar o meu cliente, e também é bom porque eu faço ali cases bacanas que atraem aí mais clientes, né? E vira um ciclo de coisas boas, né? Então, imagina só, doutor, a sua agenda cheia de pacientes que encontram você ali no Google por aquelas palavras-chave do fundo do funil que já estão prontos para marcar consulta com você, tá? Quando o paciente procura exatamente ali pela sua especialidade, ele já te encontra. Se eu dissesse que é possível fazer isso sem precisar gastar milhares de reais pagando ali o Google para te colocar em primeiro nos anúncios patrocinados. A verdade é que todos os dias milhares de pessoas buscam por médicos na internet, né? Quem acessou o e-book, eu coloquei aqui essa é a matéria da Globo, que revela que 94% das pessoas buscam informações online, ou seja, no Google, relacionadas à saúde, antes de agendar uma consulta, tá? Então, você tem ali uma demanda gigantesca, tá? Você tem ali uma demanda gigantesca de pessoas que você pode estar atraindo para você.
tá bom? E se você não aparece na hora que essas pessoas buscam, que essa demanda gigantesca está atrás de agendar uma consulta, você está perdendo ali seus pacientes para o médico concorrente, concorda? E o que você vai descobrir aqui agora vai mudar o seu consultório para sempre, tá? Eu já ajudei centenas de outros médicos, tá? Como eu te falei, já trabalhei com isso 9 anos, já ajudei centenas de clínicas e médicos de diversas especialidades, clínicas de reabilitação, psiquiatras, psicólogos, gastros, todas as especialidades que vocês podem imaginar, eu já atendi, tá? E o que acontece? Muitos deles começam até sem tráfego, e hoje tem consultas agendadas diariamente. Eu aprendi o que funciona e o que não funciona para SEO na saúde, principalmente, que o Google tem ali sérias restrições quanto à saúde, né? Principalmente no SEO. E, infelizmente, 99% dos profissionais de saúde cometem vários erros, né? Quando eles vão tentar ali ranquear o site primeiro no Google. O que você está prestes a descobrir vai te colocar ali entre 1% dos médicos que dominam o SEO e usam o Google como máquina de geração de pacientes. Olha, você que ainda não está ranqueado no Google, que até tentou, eu sei que é frustrante você ver ali os seus concorrentes no topo, enquanto seu site fica ali esquecido nas últimas páginas, né? Se você está lendo isso, você já deve ter passado por alguns desses problemas. Você já deve ter tentado o SEO, mas não teve resultados concretos ali, até viu uma palavra ou outra ranquear, mas não teve agendamentos de consulta. Seu site até recebe algumas visitas, mas essas visitas não convertem em consultas. Você gasta dinheiro com anúncios pagos no Google, mas os custos estão cada vez mais altos e os seus resultados estão diminuindo, diminuindo a sua lucratividade, diminuindo a sua agenda de pacientes que querem agendar consulta com você. O problema é a estratégia que você está utilizando. E a boa notícia, existe um jeito de corrigir isso rapidamente. O que está impedindo você de aparecer no Google? Muitas agências hoje em dia, pessoal, o que que elas fazem? Elas vendem o SEO como se fosse apenas sobre tráfego, marketing de conteúdo. Pessoal, nada contra o marketing de conteúdo. Ele é ótimo, tá? O marketing de conteúdo é uma estratégia ótima. Porém, ela não pode ser utilizada da maneira incorreta. Você tem que saber utilizar ela de maneira estratégica, né? Então, se você utiliza o marketing de conteúdo e só, você não aproveita o marketing que eu chamo de performance, né? Aqui a gente está falando de SEO. Então, vamos falar, se você faz SEO pensando apenas em conteúdo e não faz SEO pensando em performance, você deixa muito dinheiro na mesa, você só atrai curiosos. O que que essas agências fazem? Elas só focam no conteúdo. Elas criam um blog lindo, cheio de conteúdo maravilhoso, né? Por exemplo, aqueles conteúdos daquelas palavras que eu mostrei no começo da aula. Gastrite, ela faz um conteúdo que aparece, que ranqueia para a palavra-chave gastrite, né? E como eu mostrei para você, a pessoa que busca pela palavra gastrite, ela não quer agendar consulta ainda, né? O que que você acha? Você acha que uma pessoa que digita gastrite, ela já está querendo marcar uma consulta agora? Não. Essa palavra é uma palavra topo de funil, ou seja, é um visitante curioso, né, que está ali querendo ler, que está querendo consumir conteúdo, mas que não é um paciente pronto para marcar consulta com você, tá? E o SEO que realmente dá resultado, ele foca nas palavras do fundo do funil, o SEO de performance, aquelas palavras que fazem a sua agenda lotar de pacientes interessados em agendar a consulta. Se você não estiver bem posicionado no Google, você está perdendo dinheiro todos os dias, isso é fato, tá? Agora pare e pensa, se alguém pesquisa a sua especialidade na sua cidade, vamos supor, você é um cardiologista. Então, se alguém vai lá no Google e pesquisa cardiologista em Moema, vamos supor que é o seu bairro, que você atende, e o seu consultório não aparece ali, adivinha para onde esse paciente vai? Ele vai para o seu concorrente. Enquanto você assiste esse vídeo, vários pacientes estão fazendo buscas no Google exatamente pela especialidade que você oferece, e se eles não te encontram, eles marcam uma consulta com o concorrente. Cada dia que você passa sem fazer esse serviço, sem trabalhar o SEO do seu site, você vai perdendo cada vez mais faturamento.
você vai cobrando cada vez menos na sua consulta, né? Mas não precisa ser assim. Depois de analisar mais de 1.000 sites médicos, eu percebi um padrão muito claro, tá? Nesses últimos 7 anos, né, de mais de 100 médicos que eu já atendi, os que realmente conseguem crescer e atrair pacientes, eles têm uma coisa em comum. O que que era? Era as palavras-chave fundo de funil muito bem trabalhadas no site, né? O SEO dessas palavras fundo de funil sendo muito bem trabalhado no site, uma especificidade, né? Começar focando apenas em uma especialidade. Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Esse aqui é um gastro, né? Outro exemplo prático foi o do Dr. Gabriel, que a gente também conseguiu um resultado muito bacana, já faz um tempinho que eu atendi ele. TDAH, não, teste de TDAH. Essa é uma palavra muito boa também, para quem trabalha com saúde mental. Ó, tá aqui, o Dr. Gabriel foi um dos nossos clientes. Aqui os resultados patrocinados. O site dele, Senado, Tua Saúde, né? YouTube, vários concorrentes aqui dele. Vamos ver quem está na segunda página. Ele aqui de novo. Tinha a Globo aqui, ó, o G1. Caiu aqui para a segunda página, G1. Tua Saúde novamente. A gente está acima do G1, acima de vários concorrentes, aqui em primeiríssimo até hoje. A gente trabalhou isso aqui, ó, foi em 2022. Até hoje, 2025, ele continua em primeiro. E olha que ele cancelou comigo, foi em 2023. 23, em julho de 2023, ele cancelou, ele parou o trabalho, ele ficou aí com 1 ano e meio com a gente. E até hoje, pessoal, mesmo ele tendo cancelado o serviço, eu parado de apontar backlinks, o trabalho que a gente fez foi tão bacana que ele está aqui até hoje ranqueado em primeiro, tá? E a gente ranqueou o teste de TDAH. Isso é muito bacana, porque a pessoa faz esse quiz aqui e quando ela termina, se dá uma nota que parece que ela tem o problema, ela já agenda a consulta. E olha aqui o texto otimizado que a gente fez para ele, né, para essa palavra-chave, teste de TDAH em adultos. E essa palavra-chave, ela é muito boa, porque ela não é de uma pessoa que já quer agendar a consulta, mas no quiz a gente gera esse imediatismo, né? Essa necessidade na busca, na jornada. Ela já pesquisou o que é a doença, os sintomas, os tratamentos, e aí ela finalmente quer saber se ela tem ou não, né? Antes de agendar uma consulta. Então aqui seria um pouco antes do fundo do funil, tá? É um pouquinho antes, mas aí com o quiz a gente consegue ali deixar ela uma pessoa que já quer agendar, a gente cria uma necessidade. Isso foi maravilhoso. Tanto que para ele a gente conseguiu 1.500 leads por mês quando a gente começou a ranquear isso. Hoje ele já deve estar aí, ele está ranqueando para outros testes, deve estar pegando muito mais do que isso, sem nem estar mais investindo nada em SEO. Olha que bacana. Ele parou de investir completamente em SEO, e ele continua aqui ranqueado em primeiro, atraindo mais de 1.500 leads por mês, porque ele investiu, ele contratou o plano de R$ 5.000 de consultoria com a gente, ficou 1 ano e meio pagando R$ 5.000, e ele já está aí quase 1 ano e meio sem pagar nada, conseguindo esses mesmos leads e até mais. Olha que bacana que é investir em SEO. É muito melhor do que você investir em tráfego pago ou então você ter as duas estratégias na sua mão. Mas voltando, como eu estava explicando aqui para vocês, é, a especificidade é exatamente isso, é a gente ranquear para uma especialidade. No caso do Dr. Gabriel, a gente ranqueou para TDAH, mas ele trabalhava com ansiedade, depressão, vários outros problemas mentais, né? E eu falei, vamos focar primeiro em TDAH, que a gente vai conseguir aí um melhor resultado, exatamente por essa experiência que eu tive. Landing pages otimizadas, é muito importante que a gente tenha uma landing page muito bem otimizada, né? O SEO local bem estruturado e os backlinks de qualidade, fortalecendo a autoridade do site. Então, o meu método se baseia nesses 3 pilares. A estratégia, a gente define o micronicho, define a especialidade. O SEO on-page local, onde a gente cria os textos, pega as palavras-chave fundo de funil, né? Descobre quais são essas palavras, otimiza os textos para elas, faz um SEO local para a sua região e, finalmente, os backlinks, que é o que vai mostrar para o Google
que a sua clínica é uma clínica de confiança, tá? Mas e os outros sites que não tinham isso? Eles estavam investindo errado, tá? Eles não estavam investindo em nada disso. A boa notícia é que com os ajustes certos, qualquer consultório pode alcançar resultados incríveis como esses que o Dr. Gabriel e o Dr. Diego conquistaram, tá? Quando eu trabalho no SEO de um médico, eu sigo um método testado e validado como esse aqui, que já me gerou milhões de reais de faturamento, não só para médicos, como para todos os outros tipos de nichos que eu já atendi, para esses 2.000 clientes. Aqui está o que eu faço diferente. Eu faço exatamente a pesquisa de palavras-chave de ação, né? Eu vou ali para o SEMrush, para o Gemini, do Gemini, a inteligência artificial do próprio Google, que ela me traz insights diretamente do buscador do Google, eu encontro exatamente quais são as palavras-chave que trazem pacientes prontos para marcar consulta com você. Depois, eu crio as páginas de forma estratégica, né, dessa forma específica, sendo específico na especialidade. Nada de posts genéricos, né, não crio posts do blog, é tudo página de agendamento, para tornar o seu site uma máquina de agendamento. Depois eu faço um SEO local, para que você apareça ali, tanto no Google Maps, né, quanto também que as suas páginas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, do próprio Dr. Diego, né? Ó, tá aqui ele em segundo, apenas abaixo do Dr. Alia, gastroenterologista em Fortaleza. Estamos aqui, ele com o SEO local. O SEO local não é aqui, né? É aqui, ó. É aqui mesmo que você vai aparecer. Quando a pessoa estiver em Fortaleza e ela buscar essa palavra, o Google ele consegue ver onde que eu tô. Ó. Aqui no caso eu estou em Santo André. Então ele me mostra, se eu pesquisar gastroenterologista, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Só pesquisei gastroenterologista. Ele vai me mostrar de Santo André. Ó, gastroenterologista em Santo André. Eu não coloquei Santo André aqui, mas ele me mostrou de Santo André. Então, a pessoa que busca isso aqui lá em Fortaleza, por isso que eu precisei colocar aqui Fortaleza, né? Mas a pessoa que está lá em Fortaleza, ela não digita esse em Fortaleza, tá? Ela só digita gastroenterologista e aparece ele aqui, ó, em Fortaleza, da mesma maneira que apareceu para mim agora, como eu mostrei para vocês. Então, eu faço isso para o meu cliente também, o SEO local, tá? E faço ele aparecer também no Google Maps, naquele resultado de cima. E os backlinks de qualidade? Eu não trabalho com backlinks automatizados, né? Com spam, apenas sites de alta credibilidade, né? Que são ali permitidos pelo Google, que não são mal vistos pelo Google. Até porque no nicho da saúde, você usar backlinks de baixa procedência, né? De má procedência, é muito perigoso, porque a saúde, o Google ainda fica mais de olho ali para ver se aquele conteúdo é confiável ou não. Então, por isso que eu só trabalho com backlinks de alta qualidade. Enquanto outras agências, eles trabalham com backlinks automatizados, né, de baixa qualidade. E eu também vou fazendo monitoramentos nas palavras que você está ranqueando, se isso está te trazendo realmente os pacientes que você quer. Enfim, a gente vai fazendo otimizações estratégicas ao longo dos meses, tá? Isso é nisso que se baseia o meu método, tá bom? E aqui mostrando esse gráfico para que vocês entendam que postagens do blog elas não convertem tão bem quanto uma landing page, né? Uma landing page, uma página de agendamento de consulta, ela converte muito mais se a gente ranquear no Google do que uma postagem no blog. Foi exatamente aqui, ó, tem um quiz, a pessoa entra, tem um quiz e ela agenda a consulta. E aqui embaixo tem um conteúdo, tá? Não é um post do blog, isso aqui. É uma landing page. A pessoa entra, já tem aqui o quiz para ela fazer, ela faz esse quiz e já agenda a consulta. No caso do Dr. Diego, essa página aqui, eu informei para ele que o design não estava tão bacana, mas ele quis manter porque ele já está tendo um bom resultado na consulta paga. Então ele quis manter, a gente decidiu manter, né? Não quis causar atrito aí com o doutor, mas eu faria uma página um pouco mais bacana, um design melhor, porque isso, pela minha experiência, converte muito mais. Mas ele não quis mexer em time que está ganhando, eu não julguei, a gente deixou aqui.
Todo esse texto foi o texto que a gente fez para ranquear aqui para ele, né? A gente colocou aqui várias vezes ao longo do texto a foto dele com o botão de agendar consulta para aumentar a conversão e está sendo muito bacana ali para ele, está trazendo uma boa conversão, tá? Então a gente não ranqueia posts do blog, a gente ranqueia páginas de agendamento, tá? Landing pages. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a minha auditoria gratuita do site que eu faço, né? Aqui é a clínica OHR, que é um recém-cliente que fechou comigo. Eu fiz essa análise na nossa call que a gente fez aqui faz um mês. Há um mês atrás, ele me falou que ele estava com uma outra agência, que essa outra agência até conseguiu um tráfego para ele, ó. Nos últimos meses, ela até conseguiu um tráfego considerável para ele, de 8 mil visitas orgânicas. Mas exatamente o que eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Ele me falou que eles ranquearam palavras, ó, tudo aqui, ó, estágios da depressão, sertalina e fluoxetina, hipnose terapêutica, aqui, valor, só que é do remédio, ó. Aí vai para um post do blog. Quanto custa o tratamento com cetamina? É um post do blog dele aqui, tá? Depressão estágios. A pessoa está pesquisando e é tudo postagem no blog isso aqui. Nada é uma página de agendamento. São todas postagens do blog que a agência ranqueou muito bem, mas isso não está trazendo pacientes efetivamente para ele, né? Qual a diferença entre fluoxetina e medicação, fase da depressão? São palavras do meio, no máximo, no meio do funil, do meio para o topo de funil. Outro, um indicador muito grande de palavra que é topo é quando ela tem bastante volume, né? Palavra com bastante volume de busca indica que tem ali, que é uma palavra do topo. E quanto menor, agora eu vou mostrar para vocês algumas palavras que eu achei para ele, do fundo de funil relacionadas à depressão, ó. Tratamentos para a depressão. Olha o rank que ele tá. Ele tá lá na 7ª página. A agência nem se preocupou com essa palavra. Terapias, ainda foi um post também que ranqueou lá na 7ª página. E olha a quantidade de volume, apenas 90. Mas olha o CPC, 25 centavos, acho que aqui eu deixei em dólar. Tá em dólar aqui, tá? É bem mais do que 25 centavos. E aqui também deve estar em dólar. Então, essa palavra, fases da depressão, ela tem 590 buscas e um CPC de apenas 4 centavos de dólar. Já essa palavra aqui, ó, tratamentos para a depressão, tem apenas 90 buscas, mas tem 25 centavos de dólar, mais investimento ali, ou seja, se estão investindo mais nessa palavra, significa que ela está trazendo mais resultado, né? Porque a pessoa não vai investir mais numa palavra que não está trazendo resultado e ela tem um menor volume. Então, isso é um indicador muito alto de palavras fundo de funil. Eu listei aqui algumas palavras que está indexado, que ele está ali para as últimas páginas, que são boas palavras, ó. Clínica de tratamento de depressão, olha que bacana. Tratamento para o alcoolismo, tratamento para a depressão. São palavras ali já do meio para o fundo. Aqui eu fiz uma busca bem rasa, tá? Não já é não, eu vou mostrar para vocês, eu já terminei essa pesquisa de palavras-chave, vou mostrar para vocês a planilha que eu fiz para ele, com as palavras do fundo do funil daqui a pouco. Aí eu também analisei, vi que ele estava ranqueado para posts do blog, né? Os posts do blog são assim, sabe quais são as 5 terapias, vai ter uma fotinho. O que acontece? A pessoa, quando ela entra aqui, ó, por exemplo, vou colocar assim, ó, ela entra no site dele. Ela vê que é um post que tem uma imagem, não tem nenhum botão para ela agendar a consulta e ela já quer agendar a consulta, ela vai embora. Ela não fica. Ainda está aqui, ó, 4 minutos de leitura. A pessoa, eu não quero ler, eu quero agendar a consulta. Ela fecha esse site e vai para outro. Por isso que o blog tem 25% e a landing page tem muito mais conversão, né? Então aqui, ó, isso é uma landing page que converte. Quando a pessoa entra, tratamento eficaz, agende sua consulta hoje. Então a pessoa, nossa, era isso que eu precisava. Ela já vem e agenda a consulta, entendeu? Ainda tá foto do médico, que ela já consegue, esse é o médico, já vou agendar aqui. Volte a ter ânimo em uma copy bacana aqui, falando né, os benefícios que ela vai ter. Tratamento eficaz, ótimo, né? Então isso eu chamo de CTA, o Call to Action, tem que estar na primeira dobra. As palavras, né, tem que ter o texto otimizado para as palavras do fundo do funil.
Esse texto que tem que ter na landing page tem que ter no mínimo 500 palavras. Aqui é só um resumo, tá, pessoal? Eu também vou mostrar para vocês essa página, como que ela ficou. Aqui eu só fiz um resumo para ele na análise. Tem vários outros elementos nessa landing page, mas eu mostrei para ele que tem que ter o CTA na primeira dobra, tem que ter o texto e tem que ter ali o footer ali, só tirei uma foto para ele entender que é a página. A otimização das palavras de ação e as palavras relacionadas, também já vou dar mais detalhes sobre o que é isso. Eu analisei os metadados dele, como é que estava, né? Aqui, ó, como que estava aquela página que eu mostrei? Tratamento para depressão. Conheça as opções da reticências. Aí aqui na descrição, a clínica especializada oferece um leque, tananã, combinando terapias, reticências. Não pode ter isso, pessoal. Olha como eu faria, né? Como eu já fiz até. Eu pegaria, colocaria a palavra-chave na URL, isso é muito importante. No título, agendar consulta para tratamento de depressão. Tem que ter a palavra-chave em foco, tem que ser assim, com uma letra de cada palavra maiúscula para chamar mais atenção e atrair mais cliques. E aqui eu sempre coloco o nome da clínica, tá? Para que as pessoas vejam, não é OR, tá? É OHR, eu coloquei errado aqui na apresentação, mas lá a gente fez certinho. Então, eu coloco aqui o nome da clínica para criar um brand, para a pessoa ver, né, o nome ali no Google. Em primeiro, o nome da clínica, cria ali um brand. E na descrição, até que estava bacana, mas no final tem que ter agende agora a sua consulta. Outro CTA aqui, para que a pessoa saiba que quando ela clicar, ela vai conseguir agendar a consulta, né? Que não se trata de um post. Os backlinks. Como eu falei para vocês, só trabalho com backlinks de altíssima qualidade, tá? Eu analisei, fiz uma análise do perfil de backlinks do site do doutor. Ele está hoje com uma nota de 1 a 100, ele está com uma nota 17, né? Uma nota mais ou menos alta, mais ou menos baixa, né? Então, vocês podem ver, ele já ficou com a outra agência durante 6 meses. Durante 6 meses, ele só pegou DR17. Vou analisar aqui o doutor Diego, para a gente ver aqui como é que está ele hoje. Ele já está com uma nota 52. Em 6 meses que a gente trabalhou, a gente conseguiu uma nota 52. Bacana. E hoje ele está com essa média 17, né? E apenas 59 sites apontando para ele. Isso aqui é de 1 a 100, a autoridade que o Google vê o seu site. Então, quanto mais autoridade você tem, mais bem ranqueado você fica, tá? O doutor Gabriel, gente, foi muito insano, inusitado, porque ele chegou a reclamar para mim e ele até cancelou por alguns meses. Ele cancelou por 2 meses o trabalho, depois ele voltou, né? E ele chegou para mim e falou: Marco, minha secretária tá maluca, ela não consegue atender tantos, né? Não tá conseguindo atender tantos pacientes interessados em agendar a consulta comigo. Você sabe como que eu posso colocar aqui um chatbot, alguma coisa? E para aí, para tudo, eu não consigo atender tantos pacientes assim. Eu nunca tinha passado por isso, pessoal. Nunca um cliente tinha reclamado de eu tá dando um resultado tão bom para ele, né? Então, por isso foi muito engraçado. Eu até tirei print, tá aqui até no e-book, né? Até tirei print de quando ele falou isso para mim, ó. Ele mandou um print do servidor dele ali, da análise de tráfego do servidor, que tinha aumentado bastante. Falou, cara, olha isso, vou precisar configurar aquele chatbot para WhatsApp. Você tem ideia de como eu faço isso? E sabe o que aconteceu para esse aumento absurdo? Né? Ele nem tinha entendido o porquê que estava subindo tanto. Pegou ele de surpresa, né? Aí ele falou, ó, no momento preciso administrar para estruturar minha equipe, se continuar aumentando muito agora, não vou conseguir administrar. E ele cancelou comigo no decorrer dessa conversa. Aí eu liguei para ele, ele me falou isso, né? E, enfim, foi bem inusitado. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona a entrega do meu plano de consultoria, tá? Deixa eu abrir aqui. Essa é a planilha que eu faço para os meus clientes de consultoria. No caso, é aquele cliente lá que eu mostrei para vocês. Eu peguei aqui as palavras que eu determinei, que são as palavras fundo de funil, tá? Então, eu vou listar para vocês, vou criar uma planilha como essa. Aí vamos supor, você contrata o plano de consultoria hoje. Eu vou fazer uma busca bem aprofundada no SEMrush, no Google, no Gemini, para ver exatamente quais são as palavras que vão atrair pacientes particulares ou pacientes que querem agendar a consulta com você.
E aqui em negrito é a palavra em foco, que é a palavra que eu quero ranquear. Aqui essas outras palavras são as palavras relacionadas a ela, que eu preciso ter no texto para ranquear para essa aqui que está em negrito. Então, eu peço 20 dias para fazer esse estudo. Vou analisar a sua concorrência, quais palavras os seus concorrentes estão investindo em tráfego pago, quais palavras eles estão investindo em SEO, quais palavras eles não estão investindo em SEO e que são oportunidades para que a gente trabalhe. De acordo com o investimento que você escolheu fazer, eu vou escolher aquelas palavras que são possíveis de ranquear de acordo com esse investimento, tá? Então, depois desses 20 dias, eu trago essa planilha para você. Cada grupo de palavras aqui, ó, é uma página, tá? Então, isso é uma página, isso é outra página, isso é outra página. Cada página para uma palavra em foco que a gente vai estar tentando ranquear. Depois desses 20 dias, te apresenta essa planilha com essas palavras, você pode aprovar ou não. Se você não aprovar, a gente faz algum ajuste. Se aprovando, aí eu passo para minha equipe de redação as palavras, depois eu passo para minha equipe de analistas de SEO, aí eles vão fazer os textos aqui, que fazem a otimização do texto com aquelas palavras que vocês viram aqui. Aqui a gente já tirou o negrito, né? Mas a gente deixa tudo negritado para que, se você quiser alterar alguma coisa ao longo do texto, é só você não mexer nas palavras que estão em negrito, beleza? Isso leva mais 4 dias para ser feito. Depois da gente fazer os textos, a gente vai para a publicação dessas páginas no seu site, tá? Então, a gente vai publicar, a gente vai pegar um modelo de landing page do seu site. Então, no caso aqui do Dr. Ivan, a gente pegou esse modelo de página, ó. Você vai descendo, vai vendo todos os elementos da landing page, e finalmente aqui embaixo está aquele texto que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aqui tem mais alguns elementos, mas o texto está aqui. Então a gente duplica várias vezes essa página, mudando o texto, que aí não dá conteúdo duplicado no Google, porque a gente muda, é um texto para cada. Então são textos diferentes. Aqui é outra página, ó, a mesma coisa, mesmo estilo, só muda o texto, tá? Então, mudando o texto, não cai como página duplicada, o Google não penaliza e ele ranqueia exatamente essas páginas aqui. E a gente criando várias páginas sobre o mesmo tratamento, a mesma especialidade, é assim que a gente faz aquela estratégia que eu falei para vocês, de ser específico e conseguir ranquear bem. Então, pessoal, a gente precisa ser específico, ó. Aqui eu fiz várias páginas da mesma especialidade, tudo relacionado à depressão. Por quê? Porque assim a gente consegue ser específico. E a gente consegue ranquear acima da Reddor, do PicDoc, do Tua Saúde, que são sites extremamente relevantes para o Google, mas que focam em várias especialidades, vários assuntos de medicina. Então, focando apenas em gastro, eu consegui ranquear acima desses grandes concorrentes, tá? Então, por isso que eu uso essa estratégia. Eu crio várias páginas com textos diferentes, mas sobre a mesma especialidade. Então, 20 dias para fazer a pesquisa de palavras-chave, 4 dias para fazer os textos, mais 4 dias para fazer as publicações das páginas no site de vocês. A gente faz os metadados também, o título SEO, a descrição, daquela maneira que eu mostrei, né? Colocando aqui o branding, colocando aqui a palavra em foco, colocando um CTA no final da descrição, e a gente faz toda essa questão no primeiro mês. A gente também traz alguns temas que a gente pode colocar para o seu blog, mas aí você que vai ter que fazer os artigos, caso você queira que a gente faça, vai ser cobrado um valor à parte, a gente pode negociar também. E esse é o primeiro mês de trabalho, tá? A gente faz toda a parte estratégica, on-page, e a partir do segundo mês de trabalho, a gente começa a colocar os backlinks. No caso desse aqui, a gente ainda não colocou. Vou pegar aqui o do Dr. Diego. Ó, o Dr. Diego, tá aqui os backlinks desde setembro que a gente vem apontando para ele, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí abril vai vir agora, né, que a gente vai entregar ainda para ele. E a gente lista aqui para ele, ó, o site que a gente conseguiu, a nota de autoridade, porque a gente vende uma nota de autoridade para cada plano, a âncora que a gente utilizou, para qual página que a gente está apontando, o texto que a gente utilizou, e aí, finalmente, aqui, ó, agendamento gastroenterologista. Tá aqui o link apontando para o site dele, tá?
Então, você consegue ver, e a gente coloca ali um texto relacionado, né, com o seu nicho, por exemplo, aqui é um site de marketing digital. Só que a gente fala como posicionar o seu consultório no topo do Google. Então, a gente está falando sobre um consultório. E aí, se a gente coloca dessa maneira, a gente não precisa ter um site extremamente nichado. Nichando o tema do site de origem com o tema do site de o target, né, o site alvo que a gente está apontando ali o link, a gente consegue passar bastante autoridade fazendo essa estratégia. Como vocês podem ver, a gente conseguiu aquele ótimo resultado exatamente fazendo essa estratégia, tá? Então é assim que você vai ter o acompanhamento do seu trabalho sendo feito. Você vai ver as páginas que foram criadas, as palavras-chave que a gente trabalhou, os backlinks sendo colocados, tá? Então imagina quanto que você pode faturar com isso. Mas só para vocês que estão nesse vídeo, só para vocês que chegaram até o final desse vídeo e chegaram nessa página, eu estou fazendo esse valor aqui, tá? Esse valor não vai ficar por muito tempo disponível. Eu só quero ajudar 10 médicos, porque eu não posso atender muitos médicos, né? Eu já atendi mais de 100 médicos e eu quero, esse ano aqui, atender mais 10 médicos apenas, tá? Até o mês, mais ou menos, mês 10 ali, eu só vou querer ficar com 10 médicos. Eu quero manter essa linha de resultado, não quero diminuir a minha qualidade. Eu tenho hoje uma equipe de redatores, de analistas de SEO e de pessoas que ficam prospectando backlinks todos os dias, né? E eu tenho essa estrutura para atender no máximo 10 médicos a mais agora. Se você tem interesse em conseguir esses resultados, em parar de depender de tráfego pago, em parar de depender de indicações, de parar de ver o seu consultório vazio, a sua agenda vazia, de cobrar muito pouco na sua consulta, só depender de pacientes do convênio, eu indico que você contrate um desses planos. Se você quer atender apenas pacientes locais, e da sua região, a gente tem esse plano local, onde vai ranquear você, igual a gente ranqueou o Dr. Diego ali, né? São 15 palavras locais que a gente vai te ranquear, ou seja, 15 localidades, 15 bairros, 15 cidades, 5 páginas que a gente vai trabalhar, tá? Para você, 5 textos que a gente vai otimizar, 10 backlinks que a gente vai apontar por mês. Então, no primeiro mês, a gente faz esse trabalho: as palavras-chave, a estratégia, a redação dos textos, a publicação das páginas no seu site. E a partir do segundo mês, a gente começa apontando backlinks todo mês. Tá? Então, só no primeiro mês a gente faz a parte estratégica e de texto, e a partir do segundo mês são apenas backlinks todo mês, que a gente não precisa ficar criando texto toda hora, né? Com os backlinks a gente vai conseguindo cada vez mais tráfego, tá? Porque não é necessário que a gente fique publicando textos todos os meses. Isso é até prejudicial, porque quanto mais URLs o seu site tem, mais diluída a sua autoridade é e menos poder de ranqueamento a gente vai ter. Então, por isso que a gente só cria esses textos e publica essas páginas no primeiro mês e para de publicar. A partir do segundo mês diante, a gente aponta backlinks para que essas páginas ganhem autoridade e ranqueiem para cada vez mais palavras-chave relacionadas, tá? Se você quiser, a gente passa uma listinha de posts para o blog, que você pode estar postando no blog, isso não vai atrapalhar, mas não pode ficar criando conteúdo aleatório ali para ficar ranqueando. Esse pacote local, ele sai originalmente por R$ 2.000 por mês, tá? Mas para você que está assistindo esse vídeo, ele vai sair por R$ 1.500 por mês, tá? E para você que for rápido aí na sua decisão, porque eu só vou atender 10 médicos, não de cada plano, tá? No total. Vou pegar só 10 médicos. Se forem 9 de SEO local, eu vou pegar só mais um de agenda lotada, por exemplo. Então, vão ser 10 no total. Tem o plano para pacientes nacionais, para você que quer aí também fazer agendamentos online, né, de pessoas que querem fazer consultas online no Brasil inteiro, ou então, se você tem ali um consultório que você quer realmente atrair pessoas de cidades, estados vizinhos, você confia aí no seu método, né, no seu tratamento e tudo mais, você pode estar investindo aqui igual o Dr. Gabriel, que investiu nesse, ele pagou os R$ 5.000 por mês, mas você pode ter o mesmo resultado que ele conseguiu por apenas R$ 4.000 por mês. Aí eu vou fazer 100 palavras-chave, 10 páginas para você,
10 textos para essas páginas e eu vou apontar 20 backlinks por mês para você, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre as métricas. Se você agendar uma call comigo, eu te explico mais sobre as métricas e tudo mais dos backlinks, mas aqui eu não quero entrar muito em termos técnicos, né? Como vocês já viram aí todo o conteúdo, toda a estratégia. Vocês vindo para a reunião comigo. A reunião, como vocês já viram essa apresentação, vocês já entenderam todo o método da entrega, vai durar no máximo 15 minutos. É mais para mim entender como funciona o seu tratamento, né? O que você já está investindo de marketing e tudo mais, a sua especialidade que a gente vai começar focando, né? Qual é o seu objetivo, se ele é local, nacional, ou se você quer algo mais agressivo, né? É para a gente se conhecer e para mim te mostrar aí como vão ser aplicados os próximos passos, tá? Então, nossa call não vai durar mais do que 15 minutos, caso você já tenha assistido toda essa apresentação. Então, esse plano aqui, você pode pegar ele por 4 mil por mês. E tem o plano Agenda Lotada. Esse plano aqui é para você que realmente quer dominar o Google e também o YouTube, tá? A gente também vai criar, vai ranquear vídeos para você no YouTube. Tem um doutor, que esse não foi meu cliente, mas como eu tenho gastrite, eu sigo ele, e ele mesmo, eu já tentei agendar uma consulta com ele, né? Olha, pessoal, tem esse doutor aqui, ó, o doutor Juliano Teles. Esse doutor, ele é bombado. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, é, quais enzimas digestivas devo tomar, ó. Vamos ver se ele tá aparecendo. Ó, já aparece 2 shorts dele e um vídeo dele logo em primeiro aqui, tá vendo? Ó, vídeo dele de novo, vídeo dele, ele de novo, ele. Só dá ele no YouTube, né? Ele tá dominando o YouTube para esse nicho aqui que é de enzima digestiva, coisa digestiva, né, de gastro. Ele tem 3,82 milhões de inscritos no YouTube. Eu tentei agendar uma consulta com esse doutor. Sabe quanto que ele me cobrou na consulta? R$ 2.000. E eu tinha que pagar e esperar 3 meses para mim ser atendido, pessoal. Ele tem uma fila de espera e ele cobra R$ 2.000 na consulta. Então você imagina, você tá ranqueado no Google, ranqueado no YouTube, você vira um médico celebridade, tá? Então esse plano, até hoje eu não vendi um plano desse para nenhum médico, tá? O Dr. Gabriel, ele até fez o upgrade do plano para mais especialidades, mas ele não quis contratar esse plano aqui exatamente porque ele já teve um bom ali muito grande, ele não precisou, não quis, né, ser tão agressivo assim. Mas para você que realmente tem ali uma clínica com muitos médicos, né, que você quer fazer uma atração realmente agressiva, quer dominar a internet, o digital, dominar o Google e o YouTube, realmente ter uma agenda lotada de pacientes, né, e poder cobrar aí com uma fila de espera, poder cobrar de 1.500 a R$ 2.000 na sua consulta, aí eu indico para você esse plano, a agenda lotada, que eu cobro R$ 9.000, mas para você que está assistindo esse vídeo hoje, se você me falar, Marca, assistir esse vídeo lá da sua página e mostrar ali o link da página, eu vou cobrar apenas R$ 7.000 de você, tá? R$ 7.000 por mês é um valor irrisório pelo resultado que você vai ter, né? Esse resultado gigantesco, poder aumentar tanto a sua consulta e ter ali uma fila de espera de pacientes querendo pagar esse valor para você, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todo esse método. Espero que vocês tomem a decisão de entrar para minha consultoria, mas não demorem, porque como eu falei, esse valor não vai ser só para os 10 primeiros que fecharem, né? Eu só vou fechar com 10 médicos, não vou fechar mais do que isso. Até porque eu vou continuar pegando de outros nichos e para médicos eu só separei 10 vagas, tá bom? Então, se você tem interesse em fechar essa consultoria comigo, você pode clicar aqui no botão abaixo, agendar uma conversa de no máximo 15 minutos, né? Que a gente vai ter aí só para se conhecer, para me entender um pouco das estratégias que você já vem aplicando de SEO, de marketing digital, para me entender qual que é o momento do seu site. Eu vou fazer clicando no botão abaixo e agendando uma reunião comigo, você vai ganhar uma auditoria grátis do seu site, assim como essa que eu fiz aqui para o doutor Ivan, né? Eu vou fazer uma análise do seu site, ver como é que estão os metadados, as páginas, o que a gente pode fazer, quais são as palavras-chave que você já está ranqueado, quais são as palavras que a gente tem que ranquear, tá? Vou fazer essa análise gratuita do seu site,
qual é o tráfego que ele está hoje, qual é a autoridade que ele tem, beleza? E analisando tudo isso, eu vou te apresentar isso na reunião, vou te mostrar essa auditoria e a gente vai conseguir, com esses dados, definir um plano estratégico como esse, para que a gente possa ter esses resultados iguais a esses cases que eu acabei de te mostrar. Então, não perde mais tempo, clica aí no botão abaixo, agenda a reunião comigo, que eu vou ficar muito feliz em tornar o senhor doutor mais um case aqui da minha agência. Beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.